Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel. Estou aqui para apresentar para vocês um vídeo, referente à minha API de arquitetura e implementação de back-end, que é o Unificaf Flix API. Bom, basicamente a API é feita através da API REST, que é uma forma moderna para gerenciamento de filmes, que foi desenvolvida no Node.js com arquitetura MVC, usando o banco de dados em SQL com persistência real, o TypeScript e para TypeSafety em toda a aplicação e a implementação dos 3 endpoints obrigatórios da própria solicitação. Os objetivos do projeto são demonstrar o domínio de arquitetura MVC, implementar o padrão REST corretamente e tratar os erros apropriadamente, documentando o código assim e a arquitetura também, criando assim uma base sólida para aplicações escaláveis, certo? Desta maneira eu vou demonstrar para vocês um pouco do meu código, usando o controller, tanto para database quanto para as informações dos filmes que eu coloquei, mais as informações referentes às rotas. Ele é feito através do Node, com os packages, e também feito tudo no arquivo JSON e usando um servidor próprio. Como podem ver, basta executar os seguintes comandos, com npm, depois usando o server, e assim ele consegue rodar o localhost. O resultado do localhost acaba sendo desta forma. Sendo assim, eu consigo rodar, por exemplo, as seguintes informações. No próprio localhost, eu consigo usar para ver o filme, consigo filtrar pelo nome, consigo filtrar também através do tipo de filme, ativando assim o filtro do filme. Sendo assim, eu também consigo explicar dessa forma que a arquitetura MVC é a responsável pelo acesso ao banco de dados, usando as funções de listar todos os filmes, buscando os filmes por ID e filtrando eles, utilizando a Drizzle ORM para as queries e o TypeSafe, preparando os estados que acabam prevenindo uma injection no SQL, retornando assim dados brutos do banco de dados. Através do controller, eu consigo usar ele como uma forma responsável pela lógica de negócio, validando todos os parâmetros da entrada, chamando as funções do model e apresentando o formato de respostas com o status do HTTP apropriado, tratando erros e exceções. E o view, por fim, é a resposta formatada no JSON, usando os status apropriados, que seria o 200, o 404, o 400 e 500, que seria a estrutura, e acaba criando assim uma estrutura consistente em todas as respostas, margens de erros que acabam sendo claras e objetivas, e facilita o consumo da API pelos clientes. Usando assim o padrão REST, eu consigo usar os recursos apropriados e identificados por URLs, usando os métodos HTTP, seja o GET, POST, PUT e DELETE, os status dos códigos corretos para cada tipo de situação, dando respostas em JSON também, sem stateless, onde cada requisição é independente da outra. Para listar todos, basta dar um get API trpc filme.listar todos, retornando todos os filmes do banco de dados. Retornando o status 200, dá OK. Não tem nenhum tipo de parâmetro obrigatório. Caso eu queira dar o buscando por ID, é o get API trpc filme.buscar por ID, usando o input e digitando o ID do filme, seja 1, 2, 3 ou 4, e retornando o filme específico, ele vai aparecer dando certo com o status OK. Caso contrário, ele vai dar not found. Para usar o filtro, eu utilizo o termo, que seria a búsqueda do título ou da sinopse, e da sinopse também, e assim ele retorna todas as listas de filmes que correspondem àquele parâmetro. Essa listagem foi feita através de um array, certo? Usando o get API trpc filme.listar todos, mostrando o array com todos os filmes exemplo que eu coloquei. Por exemplo, aqui, onde ele vai me retornar cada um desses filmes, certo? São ao todo 5, Cidade de Deus, Matrix, Poderoso Chefão, Interestelar e A Origem, por exemplo. Buscando por ID, eu consigo usar os objetos, por exemplo, através dos dados de um filme. Aqui eu vou usar como exemplo o Inception. Então, se eu for, por exemplo, dar um get API
RPC e buscar por ID e usar ID1, eu vou ter o objeto com todos os dados do array do filme Inception, e se ele não encontrar, ele dá not found. Da mesma forma funciona o filtro, usando o array dos filmes do Christopher Nolan como exemplo, digitando o nome Christopher. O stack tecnológico basicamente foi toda a tecnologia que eu usei. Foi o Node.js, né, que foi o runtime JavaScript para back-end, Express.js TRPC Framework Web com type safety, o próprio TypeScript, que é a linguagem própria para isso, o MySQL sendo o banco de dados relacional, e o Drizzle ORM para todas as queries, certo? Bom, as boas práticas implementadas são a separação de responsabilidades, o type safety, a validação em múltiplas camadas e o tratamento robusto dos erros com o código documentado e organizado, criando assim os principais aprendizados que eu tive durante esse trabalho, que é a importância da arquitetura bem definida, os benefícios de usar esse tipo de tecnologia. Toda validação é uma crítica para a segurança toda validação é uma crítica de forma para adquirir e validar se a segurança é ótima, né? Ou seja, toda validação é crítica para a segurança. A estrutura é consistente e facilita a manutenção, e a documentação é fundamental. Sendo assim, eu consigo demonstrar para vocês o código funcionando, certo? Onde eu tenho todas as instruções, até de como rodar o código caso você queira rodar dentro do seu próprio computador. Com a configuração do Drizzle ORM com MySQL, eu acabei demonstrando alguns desafios, certo? A configuração foi uma delas, não foi nada fácil colocar tudo isso em ordem, porque é muita questão de organização e estrutura do código. Um erro e ele acaba não lendo por si só e nem detectando o arquivo lá dentro da pasta. O tratamento consistente desses erros acaba sendo um pouco trabalhoso, porque eu tenho que revisar o código a cada momento enquanto eu faço a estruturação. Sendo assim, a validação, a integração entre as camadas e a documentação técnica foram as partes um pouco menos complicadas, mas ainda assim foram um pouco puxadas para serem realizadas, já que eu tive que integrar uma coisa na outra e deixar bem explicado. A organização de pastas serve mais da seguinte forma, como o server barra, que são os modelos dos controllers, o DBTS, que é o banco de dados, os routers TS, que são os endpoints, o Drizzle é o esquema e as migrações, e o front-end é o client. Funcionando a requisição, eu consigo colocar, por exemplo, o cliente ele usa o envia GET request, depois o express roteia para o controller valida esses parâmetros e o model executa tudo na query do banco. A resposta é sim, é formatada em JSON com status em PHP. As restrições futuras podem ser a autenticação em ITW, a autorização com roles, a paginação para grandes volumes de informações e o endpoint com escrita. E também os testes automatizados em deploy para poder melhorar a produção. Resumindo, as minhas considerações finais são que a arquitetura MVC foi bem definida, o padrão REST foi implementado, o banco de dados tem uma persistência real, né, dentro da codificação dele, o TypeScript está em toda a aplicação e a base dele é sólida. Desde já eu agradeço por terem assistido este pequeno vídeo a respeito do meu trabalho e desejo a vocês um ótimo dia.